A vós suspiramos, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É uma alegria ter cada um de vocês aqui nessa noite. Pegue comigo a tua palavra no livro de Eclesiástico 51, que é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. É a palavra que o Senhor escolheu nessa noite, para diante de tudo aquilo que já foi falado aqui nessa noite. Nós poderíamos já ir embora daqui dessa noite, já estaria bom, é ou não é? Que momento maravilhoso, que profecias. Deus levanta o seu povo. E, meu irmão, minha irmã, quando Deus levanta o seu povo, numa profecia no meio do seu povo, presta atenção porque vai acontecer. Se você der espaço para Deus agir na tua vida, vai acontecer. A palavra de Deus diz que nenhuma profecia é dada, que a palavra não volta para o céu antes que aqui tenha cause, né? Aqui que ela provoque essa fertilidade. E veja, nós estávamos aqui nessa noite, cantamos aquela música maravilhosa, né? Augusta, Rainha da Paz. E Nossa Senhora nos deu uma palavra dessa semana, de Gênesis 3,15, que lá o Senhor fala, nos é contado de como Deus colocou o ódio entre a serpente e a mulher. E Santo Afonso Maria de Ligório, melhor dizendo, São Luís Maria Guilhom de Montfort, Eclesiástico 51, São Luís Maria Guilhom de Montfort nos fala no livro Tratado da Verdadeira Devoção, que aonde Maria está, o demônio não consegue entrar. Aplauda Nossa Senhora que está aqui nessa noite, que está aqui. Você é meu irmão, minha irmã, que é devota de Nossa Senhora. Essa é uma das estratégias que Deus nos deu. Essa é uma das estratégias para salvar as nossas famílias, que tanto foi falado aqui nessa noite. O terço, rezar o terço. E fique atento que nessa noite Deus vai nos dar muitas outras estratégias, muitas outras ferramentas. Amém? Acompanhe a palavra. Versículo 18. Quando eu era ainda jovem, antes de ter viajado, busquei abertamente a sabedoria na oração. Pedi a Deus no templo e buscá-la-ei até o fim da minha vida. Ela floresceu com uma videira precoce, e meu coração alegrou-se nela. Meus pés andaram por caminhos retos. Desde a minha juventude tenho procurado encontrá-la. Apliquei um pouco do meu ouvido e logo a recolhi. Encontrei em mim mesmo a sabedoria, e nela fiz grande progresso. Tributei a glória àquele que me deu, pois resolvi pô-la em prática. Fui zeloso e não serei confundido. Versículo 30. O Senhor deu-me como recompensa uma língua, e dela me servirei para louvá-lo. Aproximai-vos de mim, ignorantes, reuni-vos na casa do ensino. Por que tardais? Que direis a isso? Vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. Abri a boca e falei: buscai a sabedoria sem dinheiro, dobrai a cabeça sob o jugo, receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. Vede com os vossos olhos o pouco que trabalhei, e com o muito que adquiri grande paz. Recebei a instrução como a grande soma de prata, e possuireis nela grande quantidade de ouro. Que a vossa alma se regozije na misericórdia de Deus,
e não sereis humilhados quando o louvardes. Cumpri a vossa tarefa antes que o tempo, e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Palavra do Senhor. Aplauda essa palavra maravilhosa de Deus, esse Deus maravilhoso que nos trouxe aqui nessa noite. E para nós entendermos um pouco sobre o livro de Eclesiástico, a princípio esse livro, ele era chamado de o livro de Sirácidas, porque foi escrito por Jesus ben de Sirac, lá pelo ano 990 a.C. E esse livro era muito usado então para a catequese dos adultos, a catequese no começo, no início da igreja. Então por isso, na tradução latina, eclésia é igreja, então por isso que era muito usado dentro da igreja, então por isso ele recebeu o nome de Eclesiástico. É um livro que nos traz realmente muita sabedoria, grande sabedoria. Nós vimos aqui no versículo 18, que vai dizer a palavra: quando eu era ainda jovem, antes de viajar, eu busquei abertamente a sabedoria na oração. Busquei abertamente a sabedoria na oração. Jesus aqui está nos dando essa ferramenta que tem que estar junto. A sabedoria a gente vai conseguir pela oração. A sabedoria, a etimologia da palavra sabedoria, às vezes a gente confunde com conhecimento. A sabedoria significa sabor. Os antigos diziam que a gente não pode dizer que conhece uma pessoa sem antes comer uns 2, 3 sacos de sal. Na época era saco de 25 quilos. Então isso é sabedoria, é sabor, é aquilo que Jesus fez com os apóstolos. É aquele sabor de caminhar junto com Jesus, de pensar como Jesus, de entender como Jesus. É essa sabedoria que nós vamos adquirindo de uma pessoa. Eu queria aqui abrir uma janela para nós podermos entender também, daqui aqui fala da sabedoria e da oração, e o que o Senhor nos dá nessa noite, a profecia do Senhor nessa noite, né, que o Alex falou aqui, é que Deus vai nos dar a sabedoria para salvar as nossas famílias. Você acredita nisso, sim ou não? É a sabedoria para novamente restaurar todas as famílias. É por isso que Deus nos chama aqui. Deus não pensa assim: eu vou levar esses doidos para lá para eles descansar mais um pouco essa noite, para dormir. Não, Deus, quando Ele move o seu povo, quando Ele dá uma profecia para o seu povo, é porque essa profecia vai se cumprir. Sim ou não? Fala para o irmão que está do lado: eu confio nas promessas de Deus. Fala aí. Aí, ó. Confio nas promessas de Deus. Então, eu queria abordar aqui 3 temas bem rapidamente do porquê que nós temos que rezar. A oração é uma necessidade. É ou não é? A oração é necessidade. Nós temos 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana em nós. Nós temos o corpo e a alma, o espírito, então nós somos 2 naturezas. É claro que plenamente Jesus tinha as 2 naturezas, mas nós de certa forma também temos as 2 naturezas. E é preciso que nós estejamos constantemente na presença de Deus. Nós podemos dizer que nós somos um resumo de tudo que há no universo. Nós temos os minerais que tem a terra, nós temos a vida que tem os vegetais, né? Nós temos a mobilidade dos animais, nós temos a inteligência dos anjos, mas nós somos seres incompletos. Santo Agostinho já dizia: nós somos inquietos, nós somos criados por amor, para amar e para sermos amados por Deus. E o nosso coração está inquieto enquanto a gente não ama Deus, enquanto a gente não está perto de Deus. E para a gente poder estar perto de Deus, nada melhor do que a oração. Buscar a sabedoria de Deus através da oração. Mas a oração ainda, ela tem um outro significado. Eu gosto muito de argumentar as minhas pregações através da ciência. Haja vista, hoje a ciência ela é muito endeusada, então vamos falar de ciência. Eu não entendo de ciência, eu entendo de marca de pneu, de combustível, mas de ciência. Mas vamos lá, a Fabi vai me ajudar se eu estiver falando besteira aqui. Quais são os 4 hormônios que a oração produz? A ocitocina, a endorfina, é tudo nome com ina, a dopamina e a serotonina. Esse é chamado o kit mágico. A ciência fala o kit mágico. Quando a gente reza, a gente está em harmonia, a gente consegue harmonizar o corpo e a alma. Não é verdade que a gente se sente bem? Quando a gente tem aquela oração frutuosa, a gente parece que vai levitando. Entende? São os 4 hormônios.
E também a nossa participação, um terceiro ponto que eu queria abordar para fechar essa janela, é essa participação na obra redentora. Entenda, o ser humano, o homem e a mulher, voltando lá para Adão e Eva, eles tinham os 4 dons preternaturais que deu. Eles não sentiam dor, eles não ficavam doentes, eles não precisavam estudar, e enfim, eram os 4 dons preternaturais. Veio o pecado e roubou tudo isso dele. O que o homem quis fazer quando o homem desobedeceu a Deus? O homem quis roubar de Deus aquilo que Deus já queria dar para o homem. Então São Boaventura vai nos dizer que Deus inventou um plano B, e esse plano B se chama a oração. E se para buscar a sabedoria nós precisamos da oração e vice-versa, nós temos que estar em oração para estar com Deus. Nós temos que estar em oração para entender aquilo que Deus quer de nós. E a oração não é simplesmente Pai Nosso, Ave Maria, ou eu vou ler a Bíblia. E muito importante, nós estamos no mês da Bíblia. É muito importante nós lermos a Bíblia, mas é mais importante ainda nós darmos tempo para Deus responder-nos através da Bíblia. Aquilo que a gente lê, eu estou lendo aqui, agora eu estou aqui esmiuçando para vocês, porque eu tive que ir lá em casa esmiuçar essa palavra, ruminar essa palavra para trazer para vocês. É importante que nós ruminemos essa palavra para deixar Deus, para permitir que Deus fale conosco, para que Deus nos dê esse feedback. Mas aí a última pergunta que eu vou fazer: por que Deus precisava rezar? Pergunta para o irmão que está do lado aí, Deus precisava rezar ou não? Eu vou dar 30 segundos para você responder, para quem está do lado responder. Se precisava, por quê? O que respondeu? Entenda, Deus era 100% Deus e 100% homem. É, 100% Deus e 100% homem. Jesus não precisava rezar. Não precisava rezar. Mas veja, Jesus queria nos dar o exemplo. Existe, se não me engano, 10 vezes, anotei aqui. Na Bíblia fala que Jesus se afastou para rezar. Mas por que Jesus precisava rezar? Ele já era sabedoria, ele já tinha sabedoria infundida nele. Por que ele precisava rezar? Ele não precisava. Mas primeiro, ele queria nos dar o exemplo, ele queria nos mostrar, olha, o caminho é esse aqui, ó, que é a sabedoria de Deus, você vai buscar através da oração. Esse é o primeiro. Segundo, Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, digamos assim, a natureza humana dele queria adorar a Deus. E é por isso que ele se afastava e ficava em oração para adorar a Deus. É por isso que na quinta-feira a gente vem aqui. É por isso que toda vez que a gente passa na frente da igreja, a gente se ajoelha ali na frente do Santíssimo. Eu já cansei muitas vezes quando eu estou por aí nas outras cidades que eu estou caminhando, que eu vou fazer uma caminhada, eu me ajoelho na frente da igreja e fico lá, eu rezo pelo menos uma dezena do terço em adoração ao Deus que está lá dentro. Nós temos que respeitar Deus que está lá dentro, porque Jesus respeitou o Pai, Jesus orou ao Pai, mesmo nas maiores tribulações, Jesus orou ao Pai, e hoje está faltando muita sabedoria, principalmente nos homens, porque no momento da provação, não quer saber de rezar, porque o barulho do mundo está de tal forma na cabeça, como a Fabi falou, é preciso descortinar, é preciso dar essa oportunidade que Deus quer nessa noite, para nós, dar para nós esse descortinar. A imagem é que muitas vezes nós estamos dentro de uma casa fechada, as cortinas fechadas, e nós não enxergamos lá fora. Aí nós ficamos na nossa bolha lá dentro, e aí eu me acho o cara, eu me acho muito bom, porque eu nunca matei, eu muito roubei, e eu não olho lá para fora, eu não olho para a necessidade dos outros, e eu não olho para a minha necessidade também. Eu não olho para a palavra de Deus, aquilo que eu preciso fazer para ser santo. Entende? É isso que Jesus fazia, e é por isso que ele rezava. E também um último, por que Jesus fazia isso? E já nós vamos entrar agora aqui na palavra. Quarto ponto, que Jesus rezava sem parar. Jesus intercedia por nós. Olha que maravilha. No céu nós temos um intercessor. No céu nós temos Maria também que intercede de todos os santos, mas Jesus é o sacerdote perfeito. Ele veio para o mundo para isso, para passar pelo sacrifício, sim, mas para oferecer esse sacrifício por nós, entende? Então Jesus, ele queria também, e ele quer também interceder por nós, por isso é que ele rezava constantemente.
Pega a tua palavra, você que não tem criança no colo, né? Pega a tua palavra e vamos ver, estudar um pouquinho dessa palavra. Essa palavra é tão rica. E quando foi falado, quando foi anunciado essa palavra, cara, é essa palavra. Essa palavra, entende? Essa palavra é tão rica. Veja, versículo 21. Apliquei um pouco o meu ouvido e logo recolhi. Encontrei em mim mesmo muita sabedoria. Entenda, quando a gente se coloca em oração, quando a gente realmente acolhe isso que Deus quer para nós, quando que a gente busca a confissão, quando que a gente busca se emendar, quando que a gente busca nas provações, quando que a gente busca ouvir aquilo que a Santa Igreja nos ensina, quando a gente menos espera, a gente vê, cara, eu estou progredindo espiritualmente. Antes eu não conseguia rezar, eu não conseguia perdoar o Natan, não conseguia nem passar perto dele, agora já, de vez em quando a gente dá um sorrisinho e tal, entende? Isso é Deus que vem agir no nosso coração quando a gente menos espera. A palavra aqui vai dizer de uma árvore precoce. Antes mesmo que a gente pensa, talvez a gente planta uma muda de figos, que vai produzir fruto daqui 3 anos, e do segundo ano a gente vai lá e já tem figo, mas não era para ter figo ainda, mas é porque a terra é boa, é porque ouviu a palavra de Deus e acaba produzindo frutos ainda mais jovens. Quantos jovenzinhos que nós vemos na comunidade por aqui, né, já dando frutos maravilhosos, por quê? Porque aprendeu, como diz aqui no versículo 18, quando ainda era jovem. Antes de viajar, antes de sair para o mundo, busquei abertamente a sabedoria de Deus. Entende o que é essa sabedoria de Deus? É por isso que nós temos que estar em oração constantemente. Quantas coisas nos tiram da oração. Quantas coisas lá em casa, por exemplo, eu fiz um propósito, agora na Quaresma de São Miguel, de não assistir Netflix. Cara, como você progride espiritualmente? Esses dias deu uma pane no meu celular, eu fiquei um dia sem celular, eu li um livro que estava lá, metade de um livro que estava lá, meses lá no caminhão, e eu não conseguia ler. Quantas coisas nos tiram o foco da oração, da boa leitura, nos afastam de Deus, quantas coisas do mundo que nos atraem. E depois vai dizer aqui, no versículo 24, pois resolvi pô-la em prática, fui zeloso, e no meu bem não serei confundido. Uma pessoa de oração não é confundida. Uma pessoa de oração não é confundida. Quantas vezes você vê uma pessoa assim, que é de caminhada, e você vê assim, acontece cada coisa, de repente perdeu o emprego, de repente aconteceu uma coisa, né, aconteceu algo que ofendeu aquela pessoa, ou a fama daquela pessoa, e a pessoa se mantém firme, porque ela sabe que ela recebeu uma promessa de Deus, ela sabe que ela está fazendo a vontade de Deus, ela sabe que Jesus Cristo também passou por isso, e ela vai até o fim, e no fim a recompensa é enorme, é ou não é verdade? E se você crê nisso, meu irmão, aplaude esse Deus que não desiste de nós. E nós vamos para o 31. Esse versículo 31 eu acho que é um chamado para todos nós nesses dias de hoje. Veja, aproximai-vos de mim, ignorantes. Olha como é forte. Aproximai-vos de mim, ignorantes, reuni-vos na casa do ensino, por que tardais? Que dizeis a isso? As vossas almas estão violentamente perturbadas pela sede. As almas hoje estão violentamente perturbadas, é ou não é verdade? Estão perturbadas. Você vê pessoas que qualquer coisinha já tira elas do foco, qualquer coisinha já desanima, qualquer coisinha já vai desabafar nas redes sociais. É ou não é verdade? Por quê? Porque falta a palavra de Deus entrar na vida dessa pessoa e se transformar em oração, e essa oração em santidade. É isso que nos falta nesses dias de hoje. Entende? Porque às vezes as mulheres preferem ir lá contar para as comadres, os homens vão no boteco lá se queixar e sai falando mal da vida da mulher. Se tem uma coisa que eu não permito, uma vez nós estávamos entre colegas e os colegas ali tinha aquele costume bobo de chamar, seu corno para lá, e eu cheguei para o cara e falei assim, olha, se você não parar com isso, eu vou defender a honra da tua esposa, da esposa do meu colega aqui, porque você não tem o direito de falar dela.
ele não tem o direito de falar, e você muito menos ainda. E falei para ele: rapaz, crie vergonha na tua cara, defenda a honra da tua mulher, a mulher que Deus te deu. E veja, não era nem por maldade, era coisa besta, mas as pessoas não têm noção do que a palavra faz nos dias de hoje. As pessoas vão falando sem pensar. E veja, não brinque de ser católico, não brinque de santidade, não brinque de ir na igreja, porque o demônio nunca brinca de ser demônio. Ele vai colocando palavras na nossa vida, ele vai colocando pessoas na nossa vida para nos ir nos desanimando. Para quê? Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, é uma pessoa que não consegue se levantar, é uma pessoa que não encontra Deus, que não busca Deus. Entende? O cachorro que viu a lebre jamais para de perseguir a lebre. Isso aqui é um ditado lá antigamente da Renovação Carismática. Eu acho que nenhum de vocês era daquela época, porque eu já sou bem velho. Mas eu lembro também do tempo que eu era criança, que eu via meu pai caçar lebre no domingo. É incrível. O cachorro que corre, que ele viu a lebre, e ele ficava correndo atrás daquela lebre a manhã inteira. E a lebre é muito rápida, e ela vinha, e ela dava um giro em redor da árvore, e saía por lá, e aquele cachorro corria. A pessoa que sentiu o cheiro de Deus, a pessoa que viu Deus, a pessoa que caminha com Deus, não pode jamais parar de perseguir a Deus. Jamais. Porque quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus dá 1000 passos em nossa direção. Entende? Entende o que essa palavra quer falar para nós nessa noite? Aproximai-vos de mim, ignorantes, diz a palavra. Buscai a sabedoria sem dinheiro. Eu estava conversando com o Rodrigo agora aqui de noite, antes de começar aqui o cenáculo. Quantas gnoses têm entrado por esse mundo? Gnose é uma sabedoria entre aspas, é uma sabedoria que diz assim: não, esse negócio aí já era, agora eu tenho a sabedoria, eu tenho aqui nova era, então pela nova era você vai se salvar. Quanta gnose tem na nossa sociedade hoje da maçonaria que tem entrado nas nossas casas e tem esvaziado o desejo da santidade. Quantas pessoas que já me falaram que vão buscar conforto, buscar alguma coisa, alguma harmonia, ao contrário do que Alex aqui nessa noite profetizou, que Deus vai levantar as famílias, que vai restaurar as famílias, pessoas que vão buscar em constelação, em reiki e tantas outras porcarias do demônio que estão espalhando por aí, como a salvação. Jesus tem a salvação, a palavra de Deus é a salvação. Aplauda esse Deus maravilhoso que deixou a palavra como uma promessa para todos nós. E aí o mundo vem com todas essas porcarias, com todas essas gnoses. E nós vamos dizendo: o que tem? Não, tudo bem. E vem um maldito respeito humano. O Senhor foi muito claro para nós nessa noite, foi muito evidente para nós nessa noite. Nos levantou, nos trouxe aqui. E nos deu de entender, nos capacitou e nos falou aqui através da palavra, através da música, através das profecias. Vede, diz o versículo 35, vede como os olhos, o pouco que trabalhei e como adquiri grande paz. Essa daqui é a palavra para fechar com chave de ouro nessa noite. Deus está nos falando aqui, vede com os olhos, com os vossos olhos, o pouco que trabalhei, quer dizer, o pouco que você precisa correr atrás e o quanto que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer levantar nossas famílias, não só a nossa geração, mas as gerações vindouras também. A gente não tem noção do que vai ser essas próximas gerações. Nós não temos, na verdade, não temos noção do que vai ser a semana que vem. É preciso que nós estejamos atentos, é preciso que nós estejamos em oração, buscando a sabedoria de Deus. Para quê? Para passar a sabedoria de Deus para os nossos filhos. E é isso que o Senhor quer nessa noite nos dar. E para isso Ele quer nos dar uma proposta nessa noite. Ele quer caminhar conosco durante toda a nossa vida. Ele quer caminhar conosco. Mas Ele vem nos dizer também que sem Ele não adianta. Sem Ele não adianta. Eu quero te propor nessa noite algo que eu acho que eu já fiz aqui. Mas eu quero te propor novamente aqui nessa noite. Eu vou pedir para você fechar os olhos e não durma, porque no domingo de noite é perigoso pedir para fechar os olhos. Mas foca, nós vamos fazer uma pequena oficina de oração para fechar essa noite, para fechar a palavra.
Como é que nós vamos buscar a santidade? Santa Teresa d'Ávila nos explica que é preciso buscar a santidade pela oração. Mas é preciso cavucar. Ela nos fala que quanto maior o edifício nós quisermos construir, mais fundo vai ter que ir o alicerce. Então a oração nos ajuda a entrar lá nas profundidades do nosso coração, para a gente ver como é que está. E a oração nos ajuda a fazer de nós pessoas melhores. Então nesse momento você está com os olhos fechados, sentado de uma forma confortável. Você vai dizer para Jesus o que te preocupa nessa noite. Vai dizendo aí: Senhor, estou com dor nas costas, está doendo aqui, está assim. Estou preocupado amanhã com o serviço. Vai dizendo para Jesus como é que você está. É preciso que primeiro você se encontre para poder encontrar a Deus. E isso que eu estou ensinando aqui nessa noite é uma coisa que nós temos que levar isso para toda a nossa vida. Principalmente de manhã, quando a gente está com a cabeça mais despreocupada, esse exercício de oração. Agora que você já falou para Jesus como é que você está, você já conversou com Jesus, você vai fazer um exame de consciência daquilo que você viveu nesse dia de hoje. Vai pensando aí se você desagradou a Deus em alguma coisa, talvez faltou um pouco mais de carinho na forma como você falou com o irmão, talvez a preocupação, talvez você falou muito duro com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Vai pensando naquilo que pode ter ofendido a Deus nesse dia de hoje. Nós não temos noção daquilo que o pecado pode ofender a Deus. Vá falando para Jesus. E agora reze o ato de contrição. Eu rezo o ato de contrição lá desde a minha infância. Ó meu bom Jesus, que por nós morreste na cruz, eu me arrependo dos meus pecados, peço a vós perdão e prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Amém. Agora você vai convidar Nossa Senhora para vir contigo na oração. Entenda que a oração, sempre que ela for feita sozinha, ela não é uma oração válida. A oração, para ser válida, para ser eficiente a oração, para ter eficácia, é preciso que você esteja acompanhado. Peça a Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe amada, como consagrado, como filho teu, eu te peço, que venha comigo nessa oração, venha me socorrer nessa noite, nessa oração. Me ajude a orar, me ajude a falar com o vosso Santíssimo Filho, mas também ouvi-lo. E o teu santo de devoção agora, peça ao teu santo de devoção também que venha contigo. São José de Anchieta, me ajuda nessa noite, me socorre nessa noite. Mostra para mim aquilo que eu tenho que falar com Jesus e me ensina também a ouvi-lo. E aí você vai pegar uma palavra. Como nós estamos aqui no momento, você está sozinho, você está aí com os olhos fechados, você não tem a palavra na mão. Eu vou ler para você um versículo e você vai trabalhar em cima desse versículo nessa noite a tua oração. Versículo 34. Dobrai a cabeça sob o jugo e receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la. E aí você vai cavucando nessa frase, nesse versículo. Vai dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor pede que é para dobrar o pescoço, para que o jugo, para que a canga, o peso, a cruz seja carregada sobre o meu pescoço. Tende piedade de mim, Senhor, porque quantas vezes, aquele dia lá no meu trabalho, aquele dia lá na minha família, eu não me dobrei, Senhor, eu fui soberbo. Socorrei-me nessa hora, Senhor. Socorrei-me nessa hora e dai-me paciência cada dia mais para que eu possa te amar. E aí você vai falando dessa frase até que esse versículo, seja de um livro, seja da Bíblia, vai perdendo, vai se esvaziando. E aí você vai vivendo esse momento. E nesse momento, nesse diálogo que você vai fazendo com Deus, você tem a absoluta certeza que Deus vai falar contigo. No começo vai ser muito difícil, você vai talvez ficar 2 minutos, não mais que isso. Não se surpreenda. Talvez você não consiga ficar 2 minutos nessa oração. Porque nós sabemos que o inimigo, ele vem e ele atrapalha em muito. Você vai lembrar de pessoas que você tinha que ligar. Você vai lembrar de coisas que você esqueceu, que você perdeu. Você vai lembrar de tudo isso. Mas persevere.
persevere no outro dia. Se você ficou 2 minutos nesse dia, no outro dia você vai ficar 5 minutos. A oração é perseverança, não é mais do que isso. E continuando de olhos fechados, agora você vai ouvir a proposta que Deus tem para ti através dessa música. O Ministério de Música vai cantar essa música e você vai ouvir essa música. Você vai ouvir, e se você aceitar, você vai dizer um sim para Jesus no fim. Não posso caminhar com minhas próprias forças, contigo é bem melhor. Contigo pouco é muito, sem ti o tudo é nada. Minha vida é teu, manda. O teu caminho é o meu. Não, eu não posso, não vou dar um passo sequer. Se Deus não for comigo, não irei jamais. Não